Alô malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o tema da usura. É algo onde não sou um especialista. Há muitas coisas que eu falo aqui que as efetivamente estudei na faculdade e no meu estudo individual. Não sou um académico, portanto as minhas abordagens nunca são do ponto de vista académico todas elaboradas e com, apesar de terem um princípio, meio e fim, não têm o nível académico. Eu sou uma pessoa normal que tenta ler estes temas, estudá-los e depois apresentá-lo a outras pessoas normais que querem ouvir. Digo eu, que sou normal. Mas seja como for, hoje o tema é sobre a usura. Já fiz um episódio extenso sobre a questão da usura, portanto vejam esse episódio, porque eu acho que a usura é a minha opinião pessoal. Não posso discutir com isto e com pessoas de economia e finanças porque tecnicamente não tenho as ferramentas para o fazer. Mas analisando o tema da usura, juntamente com o tema que tenho vindo a falar da pornografia, da contracepção, do divórcio, acho que ela está na causa do problema social que nós temos, social, civilizacional e também religioso. Portanto, é preciso perceber que a usura sempre foi proibida, ou pelo menos foi muito, muito hum, regulada, com determinadas circunstâncias, e que nunca foi normal que o dinheiro desse dinheiro. Aquilo que hoje é o pináculo fundamental da esperteza, o pináculo daquilo que é um homem que quer investir e pega no seu dinheiro, compra ações e o dinheiro multiplica. Isto literalmente é algo que é antinatural e, a meu ver, é um problema moral. Portanto, vamos falar sobre a usura, dinheiro sem raiz, economia que dissolve a família. Porquê é que é importante? Porque é que eu já falei de pornografia, já falei aqui também de divórcio, contracepção, aliás, vou falar da contracepção, porque a inflação persistente reduz a capacidade das famílias de poupar e planear. O sistema financeiro que nós temos é um sistema financeiro que está assente numa inflação que não tem fim. Sabemos que as moedas fiat podem produzir isso, sempre que se deixa a moeda ser o livre agente do mercado, o chamado mercado autorregula-se dos liberais. É um problema no sentido em que vai sempre haver alguém com mais dinheiro que vai ditar as normas e as regras do mercado e, obviamente, que vai criar as tendências e as trends. Quem é que aqui há 50 anos precisava de metade das coisas que nós compramos e usamos hoje? Ninguém. No entanto, o mundo evoluiu, efetivamente, há tecnologia que temos ao nosso dispor hoje que não tínhamos, mas há também uma complexificação do uso, do consumo. E a usura parte, é necessário para a usura produza e deixe de ser o dinheiro estéril e passe a produzir, é necessário estarmos numa economia sempre crescente. E hoje, como vocês podem ver no vídeo que eu fiz com o Murilo Rezende, vão ver que o dinheiro é literalmente criado no ecrã e isso é outro problema. Estamos a pagar juros sobre absurdos, sobre dinheiro literalmente criado sem nenhum asset. O endividamento também se tornou estrutural e socialmente normalizado. É normal estarmos endividados. Hoje em dia a pessoa ter uma casa e não estar endividado é estranho. É porque tem pais ricos ou tem alguém que já fez esse processo e se conseguiu livrar desse problema. Para a maior parte das pessoas, incluindo eu e outras pessoas que eu conheço, temos necessariamente, como não tivemos beleza de ter uma família que nos financiasse uma casa ou ter uma esperteza e a inteligência para criar fortuna para pagar uma casa a pronto, temos necessariamente que pedir o dinheiro emprestado ou alugar uma casa. E portanto, isto é uma pequena parte, os juros da compra de casa por acaso até são bastante baixos, mas isto está basicamente na cultura portuguesa, e digo portuguesa e não ocidental, porque as pessoas vivem com o que não têm, compram carros a crédito, casas, viagens, crédito pessoal está all time high, e portanto isso mostra que as pessoas, apesar de não ser tão grave como nos Estados Unidos, onde é basicamente uma regulação completamente diferente, as pessoas já assumiram que isto é cultural. O trabalho, que é uma parte interessante e que está ligada a isto, deixou de estar ligado ao dinheiro. O trabalhar tornou-se até uma coisa para os pobres. É uma coisa que discorda 100% dos gurus e dos grandes e da grande elite, que acha que trabalhar é estúpido e é uma coisa para pessoas limitadas, mas trabalhar é necessário e faz parte do nosso mandamento de vida. Deus mandou-nos, antes de mais, cuidar da terra e multiplicarmos. E São José trabalhava, Jesus trabalhava. O trabalho é uma forma de santificação, como já mostravam os grandes monges com o seu apanágio de ora et labora, e o trabalho está intrinsecamente ligado ao controle dos vícios e à elevação das virtudes.
Portanto, o trabalho produz virtude. Nunca vi uma pessoa desocupada que fosse virtuosa. Literalmente não existe. Nos mosteiros, os religiosos, as irmãs, para quem tem a ilusão que não trabalham, são das pessoas que mais trabalham no mundo, porque literalmente o seu trabalho é dos mais difíceis. É trabalho que os frutos só se veem quando morrerem. E também tem trabalho físico, claro, não duvido, mas o trabalho de trocar e de viver como celibatário pelo reino dos céus é a entrega mais profunda e mais bela que um homem e uma mulher podem fazer, e isso significa que esse trabalho já tem a sua recompensa. Portanto, o trabalho perdeu esta ligação clara à estabilidade e à propriedade, tanto que nós trabalhamos mais do que nunca em horário e em esforço intelectual e físico, dependendo da área onde as pessoas trabalham, do que qualquer altura na história. A automatização, a tecnologia que prometia libertar o homem do trabalho, o que fez foi complexificar o trabalho e criar novas funções, novos tipos de trabalho, e todos estes trabalhos exigem hoje mais do homem do que o trabalho braçal, do que o trabalho rudimentar da agricultura, da construção e todos os trabalhos que existiam tradicionalmente. Obviamente, o mundo não anda para trás, ninguém aqui quer que exista esta visão idílica que era melhor antigamente. Cada tempo é o seu tempo e hoje temos que lidar com esta alienação do trabalho e constatar, eu não estou aqui a julgar se preferi viver há 300 anos ou não, eu estou a viver aqui, constatar que efetivamente a técnica e a tecnologia são e têm sido um problema brutal, porque muito mais almas se condenam hoje do que se condenavam há 500 anos. Muito mais almas hoje nascem e vão para o inferno do que iriam para o inferno há 500 anos atrás. Muito pela tecnologia, pela forma como usam propriamente a técnica, e portanto isso é literalmente uma coisa que podemos ver e constatar. Depois a economia deixou de servir a vida familiar e passou a condicioná-la. Também é outra coisa que passamos a viver em economias que já não são feitas para as pessoas, pelo contrário, as pessoas têm que se adaptar à economia, e por isso é que os liberais gostam muito de dizer que o capitalismo funciona. O capitalismo é pôr o capital no centro, tal como o comunismo é pôr a comunidade no centro. Nós, graças a Deus, somos católicos e literalmente nós pomos a pessoa no centro. A pessoa tem que ser o centro da economia. Se eu estou a produzir riqueza, não estou a partilhar com quem devo. Se eu estou a produzir riqueza e não estou a empregar e a melhorar a minha comunidade, de nada vale essa riqueza. Portanto, o entendimento que hoje é dado, e há muitos movimentos, até católicos, que criam uma série de ilusões em relação ao trabalho, que podemos ser ricos e milionários e mesmo assim sermos santos. Certo, podemos ter dinheiro e sermos santos, mas é mais difícil ser santo defendendo ideias de liberalismo económico e financeiro que são uma clara contradição com a doutrina social da Igreja e com aquilo que nós podemos observar. Nós vemos hoje que as pessoas não têm família, não é por acaso. Obviamente há uma ideologia, há uma cultura, mas as pessoas são empurradas pela sua falta de capacidade a não ter família. Não podem, quando digo que tenho 5 filhos, uau, és milionário. Não, não sou, tenho um ordenado normal, custa-me muito pagar as contas, mas é um esforço que fazemos. E isto tem a ver com o método que a pessoa escolhe viver, que é o meu, claro, não estou a dizer que as pessoas têm que viver assim, mas estou a dizer que literalmente hoje é muito custoso viver numa economia que exige que as duas pessoas trabalhem, que os filhos sejam outorgados ao Estado e, portanto, toda a economia não serve à família. E, portanto, a usura está por detrás disto, porque a usura é a capacidade de criar riqueza do nada e que está entregue a uma pequena elite que basicamente imprime e empresta o dinheiro. E já nem empresta às pessoas, estamos a falar destes empréstimos que eu menciono e a regulação que eu falo muitas vezes. Regulação, usura e impostos, isto são uma trindade santa que é imposta às pessoas. Literalmente a pessoa tem o seu trabalho, o seu ordenado, já vai receber 40% daquilo que trabalhou. E portanto estamos num problema gravíssimo. E hoje é completamente legítimo que as pessoas tenham dificuldades em ter famílias. E é estranho como é que as pessoas preferem defender ideologias nefastas como o capitalismo, que estouram completamente com a família, com a moral, com os costumes, só porque produz um iPhone e produz alguns bens materiais, que não digo que sejam maus, não são maus em si mesmo, mas para que eles existam é preciso toda uma estrutura de overconsumption. E portanto isto, obviamente, quando analisamos do ponto de vista social, civilizacional, tem necessariamente de ser um problema para nós católicos. Para quem não é católico, compreendo que o dinheiro fala mais alto. Portanto, a tradição cristã condena a usura. Ela distingue entre o lucro legítimo e o ganho injusto. São Tomás de Aquino já condenava e já criticava o lucro obtido apenas pelo uso do dinheiro enquanto tal, sem base na produção. E o problema não é meramente técnico, mas moral. Quando o ganho não corresponde a uma realidade produtiva, a justiça nas trocas é afetada. Obviamente. Isto foi o grande
o grande busilis da questão de Marx, quando começou a perceber que a industrialização fazia este processo de forma muito mais vincada e injusta, e efetivamente há aqui uma forma inteligente de cativar as pessoas, porque toda a gente, tal como hoje estamos a ver a realidade, e as pessoas não são parvas e então percebem que há um problema. Agora, claro, Marx, a forma como ele tentou resolver este problema é obviamente diabólico e não nos ajuda. Mas isso não quer dizer que não tenha identificado um problema que existe, tal como hoje existe um problema que é as famílias não podem ter. As famílias não estão unidas. Não há famílias. E como não há famílias, não há cidades. Como não há cidades, não há países. Ok? O problema é literalmente isto. Vocês começam a fazer escalar, começam a escalar literalmente da célula primária para o organismo, para o corpo, para o braço de uma nação, que são as vilas, as aldeias, as empresas, e começam a perceber que está tudo completamente entalado. Regulação, impostos, usura. O dinheiro como instrumento, não como fim. Este é um problema principal. O dinheiro existe para facilitar trocas e servir a economia real. E Leão XIII recordava já que a economia deve estar ao serviço da dignidade humana e da família, na Regra Navarra 34. Portanto, quando o sistema financeiro se autonomiza, perde-se esta ordem. O meio transforma-se em um fim. Aquilo que acontecia no comunismo, com a hipervalorização da comunidade e a disposição dos bens e a diluição da identidade de cada pessoa para a comunidade, acontece no capitalismo com a diluição da identidade das pessoas rumo ao capital, ao consumo e a uma dívida eterna que ninguém pediu, literalmente foi dada. Há um grupo de pessoas inteligentes que começaram a perceber que emprestar dinheiro funcionava, obviamente não católicas, também católicas, ou seja, há uma cota parte de culpa dos católicos que se deixaram enganar, usavam os judeus para precisamente terem os seus bancos e existir a possibilidade de juro e de usura. E atenção, que se for regulado, o juro não é em si mau. O professor Richard Werner, ele diz mesmo que há lugar para que se pratique juro em tarefas produtivas. O que ele diz é que tem que se ligar o juro à produtividade. Emprestar para construir uma empresa, emprestar para fazer uma empreitada, top, perfeito. Emprestar para um carro, para umas férias, não. E esta diferença parece pequena, mas não é. Porque literalmente quando a pessoa empresta para uma empreitada, há um fator, um coeficiente de risco que é suportado pelos dois, pelo que empresta e pelo que pede emprestado. Quando uma sociedade capitalista a empreitada corre mal, quem fica com o ónus e quem fica salvaguardado é quem emprestou. Quem pediu emprestado está literalmente tramado, porque tem que devolver a quantidade total, independentemente do sucesso da empreitada. E isso também não é natural. É natural que, se duas pessoas se juntam para um projeto, se o projeto corre mal, esse projeto tem que ser dividido pelos dois, mesmo que um deles não fosse a pessoa que não tivesse o dinheiro, mas tivesse a capacidade de trabalho. Portanto, aqui é importante que exista assim. É assim num casamento. Se eu agora emprestar dinheiro à minha mulher e ela o perder, não vai ser ela que o perde, vou ser eu não vou exigir, obviamente poderia fazê-lo se fosse de outra religião, mas não vou exigir juros sobre esse dinheiro, não vou, porquê? Porque eu optei por emprestar numa empreitada livre e conscientemente da minha vontade. Ponto 3. A instabilidade económica como obstáculo à vida familiar. Aqui, uma economia marcada por inflação e dívida permanece e gera insegurança. A família, já sabemos, é a célula principal da sociedade e sem condições mínimas de estabilidade torna-se mais difícil ter compromissos duradouros, como o matrimónio e a abertura à vida. Não pensem que o problema dos matrimónios hoje não é também esta questão financeira. Eu acho que é muito. Há uma ilusão de que as pessoas precisam as duas de trabalhar e se precisam as duas de trabalhar, então os filhos têm que ser entregados a terceiros. Eu compreendo que há circunstâncias em que nos damos por nós e isto é assim, porque já fomos tarde, já contraímos a dívida, o que for. Estamos num sistema em que é super fácil entrarmos neste loop, mas o objetivo é sair do loop, sair com quem pode ter capacidade para tal, o seu negócio próprio, ter a sua capacidade de gerar trabalho e gerar dinheiro e melhorar a sua comunidade. Quem trabalha para terceiros como eu, ter um trabalho que pague minimamente bem, com, com algumas regalias e coisas que podem, no meu caso, por exemplo, o trabalho de casa, que podem ajudar à vida familiar, mas não pensem que isso resolve o assunto, porque literalmente é só um ordenado. Continuamos a ter um sistema social, educacional que faz pressão sobre as famílias para que eduquem no Estado. É preciso todo um planeamento para ter os filhos em casa, a ser educados. É preciso todo um cuidado para que os filhos sejam tratados de determinada forma, façam determinados check-ins com o Estado para que não tenhamos problemas. Portanto, há uma presença demasiado forte. Literalmente no meu grupo de amigos nós costumamos dizer que as mulheres descasaram com o homem e casaram com o Estado, e literalmente há uma presença muito forte do Estado, onde o Estado supre
E por isso é que 70% dos divórcios são começados pela mulher, porque a mulher tem sempre, sempre a ajuda do Estado. E por isso é que hoje é muito complicado um homem casar, 100%. De acordo com a malta que diz que é, e é. É preciso achar uma pessoa, literalmente, que é uma agulha num palheiro, disposta aos sacrifícios da vida, disposta a viver uma vida de santidade, estou a falar para nós católicos, claro, e que queira ter um objetivo em comum convosco. Isto é, hoje em dia, para aí, o maior tesouro que vocês podem encontrar. Depois é a graça da fertilidade, a graça de ter um trabalho e tudo mais, e terem saúde, acima de tudo. Mas tudo isto concorreria, numa altura normal, para a estabilização de uma sociedade com o fim de ter famílias e de ter uma sociedade forte com uma identidade, uma economia própria. Hoje, tudo otorgado. Os bancos centrais é que emitem moeda. Logo aí já acabou o assunto. Como é que as pessoas podem falar em soberania se nem a própria moeda é emitida por eles? Nem sequer a controlam. Não só não emitem, como não controlam, como não podem, como pagam juros sobre ela, só para usar. Portanto, é um sistema literalmente diabólico. E, volto a dizer, os detalhes técnicos falem com o Richard Werner ou vejam o meu podcast com o Murilo. Temos também a necessidade de recuperar a ordem económica, ou seja, o sistema monetário é frequentemente apresentado como inevitável e técnico. É uma coisa que está, não podemos fazer nada. Mas João Paulo II, por acaso um padre modernista recente, sublinha que toda a estrutura económica tem implicações morais. E isto obviamente é verdade. Ele disse isto na Centésimos Ano, número 36, onde todas as doutrinas sociais, a doutrina social foi grandemente elaborada por Leão XIII e também por Pio IX, e todos os desenvolvimentos são depois feitos por João Paulo II, etc., na Centésimos Ano, no 40º ano, acho que essa de Paulo VI, já não me recordo, mas literalmente há os marcos das encíclicas que eles vão lançando para voltar a puxar o tema e atualizá-lo. Eu quase certeza que o Papa Leão XV, agora, Leão XV exatamente, vai fazer essa atualização, porque ele é um homem que disse logo aqui a falar da parte civilizacional e social. A forma como o dinheiro é criado e distribuído influencia comportamentos, prioridades e decisões fundamentais. O dinheiro, literalmente, tenta fazer carreira hoje em dia e manter uma família. É muito difícil. Há quem consiga. Estamos a falar de uma minoria de 0,005% das pessoas, literalmente. Porquê? Porque hoje em dia, se vocês têm mais de 3 filhos, já são 0,3% da população. Se vocês estão casados, têm filhos e fazem carreira ou têm uma empresa, vocês são o 0,00000. As famílias estão em extinção. Procurem no chat GPT. Não vou dar números, é literalmente uma coisa que podem procurar vocês mesmos. Perguntem só quantas famílias é que existem em Portugal com mais de 3 filhos. Vai-vos dar um valor e depois perguntem, combinem isso com quem está casado, com quem é católico e vão ter uma ideia. A necessidade de recuperar, como eu estava a dizer, a ordem económica, então, não passa por soluções técnicas, mas por princípios. E isto aqui é uma coisa que é a mesma coisa com a imigração, a mesma coisa com os valores. Está tudo a falar em partidos, em votos e pôr de atrasados mentais no Parlamento. É literalmente indiferente qual é o atrasado mental que vai lá estar. Enquanto as pessoas não passarem a recuperar a sua espiritualidade e os seus valores integrais, integralmente. Pio IX recorda o princípio da subsidiariedade, onde ele diz as estruturas maiores não devem substituir indevidamente as menores. Isto é uma coisa que é difícil entrar na cabeça dos liberais e dos libertários, e é literalmente o princípio que eles querem descrever, mas eles falham em descrevê-lo, chamam-lhe a ordem natural, chamam-lhe uma série de tretas, mas a Igreja definiu de forma bem melhor, que é uma autoridade superior não se imiscua nos assuntos da inferior, a não ser que seja necessário. Isto significa que o Estado não se imiscui nos problemas de uma família, a não ser que seja necessário, e essa família precisa de proteção. A vila não se imiscui nos problemas de uma família, a cidade não se imiscui nos problemas de uma vila, e o Estado não se imiscui nos problemas da cidade. Portanto, tem que haver regionalismo, é necessário, porque as pessoas daquela região, as pessoas estão ligadas à terra. Isto também é outra coisa que este sistema diabólico veio desenraizar, é que hoje estamos em qualquer lado. Hoje vemos com muito orgulho malta com dinheiro a dizer eu vou para qualquer lado e estou igual. Boa. Por isso é que tens a família dilacerada, ou por isso é que os teus filhos não sabem para onde é que ir, porque literalmente a nossa natureza humana exige que nós tenhamos um lugar. Se não temos um lugar, sofremos, ponto. É matemático. Precisamos de uma cultura, precisamos de escolhas que nos identifiquem de quem somos, e por isso é que hoje, com a ausência de tudo isto, os grandes momentos que nós nos lembramos são os momentos com família, com os avós, na casa daqui, na terrinha dali, e portanto isto está tudo em extinção. Com este displacement que causou o capitalismo e que vai continuar a causar agora a inteligência artificial, vai continuar a afundar este fosso da perda de identidade.
porque são pessoas a fazer os mesmos prontos, são pessoas a fazer a mesma conversa e aquilo está literalmente a dar mais ou menos o mesmo resultado a toda a gente. E quem diz isso diz a utilização de Google, diz a utilização, diz mesmo o mercado de trabalho, a forma como trabalham, a standardização é comum. E por um lado bom, é preciso standardizar para os bons exemplos, por outro lado pior, porquê? Porque cada economia, cada país, em teoria, ou aliás na prática é diferente, mas foi levada esta teoria de que em todo lado é tudo igual e isso cria desequilíbrios brutais nas famílias, nas pessoas. Portanto, a economia deve voltar a estar subordinada à vida humana, especialmente à estabilidade da família. Portanto, eu acho que é isto. Eu acho que o ponto fundamental da economia hoje, cuja raiz, eu volto a dizer, parece-me ser a usura, a prática desmedida do empréstimo e a criação do dinheiro do ar, parece-me que é uma raiz diabólica e há quem tente combater com Bitcoin, etc. Mas não dá, porque literalmente apesar de a moeda em si, o Bitcoin, poder ser interessante do ponto de vista prático, ou seja, eu tenho uma moeda descentralizada, posso comprar o que eu quiser, ela está sempre associada ao dólar e vamos comprar sempre tudo em dólar ou euro. E portanto, eu duvido que uma garrafa chinesa de água custe 4 euros ou 6 euros. Era preciso toda uma nova economia que poderia vir a ser gerada, esperemos que seja gerada. Eu gostava que o Bitcoin fosse a nossa salvação, não me parece ser, precisamente pela sua fraqueza primeiro de código e de não perceber exatamente o que é que está ali. Há malta que diz que estudou e investigou, pelo que eu percebo, e de estudo e investigação que fiz, pelos vistos nunca é suficiente para a malta do Bitcoin. Temos computadores quânticos a resolver a palavra passe-dada em 9 minutos daqui a uns anos. A mesma coisa, não é prático fazer pagamentos quando há problemas energéticos e estamos a caminhar para um mundo em que, pela delinquência dos nossos governantes, estamos cada vez com mais falhas de eletricidade e de energia e de capacidade de sustentar as pessoas. E, portanto, este cenário é dantesco, mas nós temos que permanecer firmes em Deus, firmes em Cristo. Ou seja, nem tudo é mau. Nós é-nos dado um tempo em que não nos cortam a cabeça por sermos católicos, matam-nos a alma, que é pior, por um lado, querem a nossa alma com pornografia, com tudo isto, com a usura, porque entramos na lógica da usura, entramos na lógica do mercado livre e dessas cangalhadas todas que são literalmente imorais e perdemos a alma a defender estas ideias, estas teorias que mais do que nada são falta de conhecimento, pelo menos para nós católicos. É impossível um católico ser libertário, é impossível um católico ser hum, liberal e isso implica ser capitalista. O capitalismo é uma forma de liberalismo, a mesma coisa o comunismo e por aí fora. Portanto, a solução, qual seria? É difícil dizer. Idilicamente, vamos imaginar se agora vamos fazer aqui. Tínhamos que travar este uso absurdo da tecnologia, tínhamos que regular rumo à identidade e à economia, rumo à família, mas isso neste momento é impossível. Neste momento a bola está de tal forma a girar rápido, a bola de neve e tão grande que a única coisa que para isto ou é uma intervenção divina ou um colapso total das infraestruturas. Uma das coisas, porque efetivamente não temos forma de escapar deste regime. Seja como for, permanecer firme em Cristo, porque nada disto é fundamental para a nossa salvação. Obviamente que é bom ter boas condições financeiras, é bom ter capacidade de sustentar uma família, se trabalharmos, se fizermos isso com base em imoralidade, eu acho que é mau. Vocês vejam, seja imoralidade pela arma, pela usura, pela exploração de terceiros, acho que é sempre mau quando a pessoa tem dinheiro à custa de outrem. Nós, católicos, somos chamados a outra coisa, a um equilíbrio que muitas vezes nos vai cortar caminhos nas empresas, que nos vai cortar a possibilidade de ter uma empresa que faz XPTO porque simplesmente há coisas que nós não fazemos e, portanto, no mundo nós vamos estar sempre um bocadinho atrás das pessoas que vivem sem regras e cujo Deus deles é o demónio. O meu conselho: ouçam, leiam, vejam efetivamente quem percebe disto, Richard Werner, o Murilo Rezende, e aprendam sobre este assunto. Não sei se vão ser técnicos, eu não sou, apesar de ler sobre ele, gosto de ler sobre ele, mas é uma coisa que nós está ali um lodo e uma coisa peganhosa, mas não sei estruturar uma conversa sobre ela. Portanto, vocês que são mais inteligentes, deem gás. Comecem a investigar sobre esse assunto e as minhas duas referências são estas duas, Murilo em português e o Richard Werner em inglês. Um grande abraço, vamos falando, comentários que tenham, vão dizendo. Hoje estou assim um bocado mais em baixo, que estou literalmente todo arrebentado com uma coisa que apanhei dos miúdos. Estou aqui em modo de sobrevivência,
mas literalmente estou super entusiasmado com esta nova produção de conteúdo. Vou continuar a produzir. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram dizer, força, mandem nos comentários e vamos falando. Podem ver também no nosso website, quem quiser os terços de combate, quem quiser algum tipo de parafernália religiosa. Eu moro aqui em Fátima, mesmo os escapulários são mesmo comprados nas irmãs, nas irmãs ali do Convento do Carmo, e portanto são elas que fazem manualmente. Estejam à vontade para no site também pedir alguma coisa específica, nós podemos arranjar. Um grande abraço, vamos conversando.